Eu não marquei nenhum horário para esta live, mas estou fazendo e depois vou colocar no meu YouTube. Mas ultimamente eu tenho pensado um pouquinho sobre os tempos em que nós estamos vivendo. Aliás, um pouquinho não, bastante, né? Por exemplo, vivemos dias em que a verdade não prevalece, sim a mentira. Mas assim, muito clara, descaradamente, né? Vivemos, por exemplo, a ideologia de gênero, que é uma das barbaridades que eu não entendo até hoje como Deus é tão longânimo, né? Paciência. Matança de crianças no ventre da mãe. No Brasil, aí estão em luta para que matem crianças, se não me engano, com poucas semanas, não lembro agora quantas semanas, mas ouvi, não sei se é verdade, mas foi a declaração de um deputado que na Colômbia já aprovaram que o aborto pode ser feito até 6 meses. Meus irmãos, 6 meses é a mesma coisa que pegar uma criança e enfiar a faca no seu coraçãozinho e matá-la. E ela não tem defesa nenhuma. 6 meses. Meus irmãos, onde vamos parar? Liberação das drogas, interessante. Uma coisa que está matando jovens, acabando com famílias e está aí o nosso Supremo querendo liberar as drogas. Não é diabólico a coisa? É, sem dúvida. Por exemplo, pedofilia. Quanto que se luta contra a pedofilia aí no Brasil e no mundo? E, meus irmãos, já ouvi alguém comentando que a pedofilia pode ser considerada não crime. E eu não duvido que isso vai acontecer em algum momento. Perseguição e morte dos fiéis. Veja o que está acontecendo no Haiti agora. Está desencadeando assim uma perseguição aos fiéis no mundo todo, né? Corrupção, interessante. É chocante, meus irmãos, por exemplo, é no mundo todo, mas no Brasil, por exemplo, o Cabral lá, que foi o governador do Rio, foi condenado a 400 anos, roubou, hoje está livre. Como nós vamos confiar na justiça? São enganos, mentiras. E o que me assusta, por exemplo, no Brasil, o crime organizado cresce assustadoramente e parece que não existem mecanismos de brecar. Com tudo isso, a gente vê um país, um mundo, que não é só no Brasil, é no mundo. Aqui eu vivo nos Estados Unidos, no estado mais liberal dos Estados Unidos, que é a Califórnia, em que, meus irmãos, tudo é aceito. E é interessante que as coisas são aceitas sempre para denigrir a imagem do ser humano. E eu comecei a pensar um pouco como que Deus age com isso. Eu vou fazer algumas colocações aqui, não afirmações, para vocês que acessarem esta live pensarem um pouquinho. Eu fui para Jeremias capítulo 7, quando nós expusemos Jeremias capítulo 7 aí na PIBA, algo me chamou a atenção. No capítulo 7, dos versículos 16 a 18, olha o que Deus fala para Jeremias. Mas tu não deverás orar por esse povo, nem levantar clamor ou oração em seu favor, nem me buscar, pois não ouvirei. Uau! Não vês o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazer bolos à rainha do céu e fazem ofertas derramadas a outros deuses a fim de me provocarem a ira. Não tem muita diferença do que acontece hoje no Brasil. Aí eu vou para Romanos capítulo 1, que a gente usa muito para condenar a homossexualidade, mas lá no final, olha o que diz o texto, Romanos 1, 28 a 32. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazer coisas que não convêm.
É o que os nossos governantes fazem hoje, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente os fazem, mas também aprovam os que o praticam. Se pegar, por exemplo, as autoridades do Brasil, principalmente a esquerda, não só no Brasil, no mundo todo, e também alguns da direita, não vou entrar aqui em lados políticos, mas a esquerda é mais declaradamente que aprovam os que praticam tais coisas. Como que, por exemplo, a esquerda no mundo todo, quer seja no Brasil, aqui nos Estados Unidos, aprova a ideologia de gênero, aprova crianças que podem, na idade tenra, decidir se é homem, se é mulher, coisas absurdas. Aprovam tudo isso. Eles sabem o decreto de Deus, eles conhecem o decreto de Deus, eles já ouviram sobre o decreto de Deus, mas agem assim. São pessoas que já estão condenadas por Deus. Agora, a pergunta que surge é o seguinte: haverá misericórdia para essas pessoas? Aí que eu quero levantar uma questão que você pode decidir aí no seu coração, estudando a palavra de Deus. Será que a possibilidade de arrependimento dessas pessoas que chegam a esse nível de coisa? Percebe que em Romanos capítulo 1, descrevendo as barbaridades, principalmente na área de homossexualidade, ele diz: Deus os entregou. E também entregou a esses que nós acabamos de citar aqui, de 28 a 31. Deus já entregou essa gente. Quando Deus entrega, embora nós não sabemos quando Deus entrega, é que não há mais salvação para essas pessoas, já estão condenadas. E tudo aquilo que eles estão fazendo, eles estão acumulando para si a ira de Deus. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, diz: saibam isto, nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, não tem como recuperar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitadores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se desses também. Meus irmãos, parece que o quadro é muito claro, que Deus coloca que essas pessoas já estão condenadas. Para essas pessoas, provavelmente não há arrependimento. Não seriam essas pessoas descritas no quadro aqui do Novo Testamento e também lá em Jeremias, não seriam essas pessoas já condenadas? Em que Deus fala: eu os entreguei. Não seriam artistas entregues por Deus para subir no palco dos últimos momentos? Para subir no palco e apoiar o anticristo? Para subir no palco e serem partes coadjuvantes ou artistas do cenário preparado para os últimos tempos? Será que há arrependimento para essas pessoas? Será que quando Deus fala para Jeremias: eu digo que não ore para esse povo porque eu não ouvirei? Será que isso não seria válido também para os nossos dias? Não orem pelos governantes do mundo com essa pauta mas tão contrária aos desígnios de Deus. Será que Deus também não estaria dizendo: olha, gente, não adianta orar, não. Eles já estão no palco.
Eles não há salvação para eles. Eles já estão dentro daqueles que eu já os entreguei. E eles não podem parar de fazer essas aberrações, de fazer tudo isso que Deus odeia, porque eles fazem parte do grupo que vai preparar o cenário para a volta do Senhor Jesus Cristo. É se tornando homens cruéis, e aqui tem uma situação que é sem afeto natural. Não existe afeto natural a essas pessoas. Então a pergunta que eu levanto, será que vale a pena orar? Eu creio, entendo que não há, de certa forma, uma ordem explícita para que não oremos. Mas, meus irmãos, olhando para o quadro apocalíptico, parece que não adianta orar por essa gente. Eles fazem parte do programa divino para tornar esse mundo um caos para a volta de Cristo e salvar. Orar por essa gente sem afeto natural, homens que matam crianças, homens que querem mudar o nosso ser, dizendo se pode agora ser homem, mulher, será? Será que essa perseguição e morte aos crentes do Senhor, enganos, mentiras, pedofilia, meus irmãos, aonde vamos chegar? Então, eu estou trabalhando isso no meu coração, se vale a pena orar por esses homens. Porque provavelmente Deus estaria dizendo, olha, não vale a pena orar. Não seria pecado para a morte, irreconciliáveis. Apenas eu estou fazendo essa live para meditação, para você tomar consciência da realidade e ore como você quiser. Mas eu particularmente estou propenso a orar, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso mundo, tenha misericórdia dos crentes que sofrem terríveis perseguições. Eu vou dar preferência a orar para que o Senhor tenha misericórdia, e misericórdia daqueles que ainda não conhecem a palavra e são enganados. Vamos orar nesse sentido. Não sei se eu vou orar muito por esses políticos governantes que apoiam abertamente essa pauta de matar crianças. Meus queridos irmãos, é terrível de perseguir os cristãos. Há uma universidade católica aqui no nosso estado, que um dos membros da minha igreja, que participa de uma orquestra, eles vão no final do ano nessa universidade fazer uma apresentação. Só que ele disse, não pode ser apresentação de Natal, não pode dizer isso. Isso numa universidade católica. Negam. Já pensou? Apesar que isso já acontece em vários lugares. Por isso, queridos, eu estou examinando muito bem a minha teologia de oração pelos governantes. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos governantes, mas será que no ponto em que nós estamos adianta orar por esses governantes? Será que Deus já nos separou para compor o elenco daqueles que vão arquitetar a volta do Senhor Jesus Cristo, sendo autores da maldade, da perseguição, atores da maldade, da perseguição? Apenas para você refletir aí no seu coração. Não estou dizendo para não orar, mas estou ponderando a minha forma de orar por essa gente que Deus descreve aqui como quase que irrecuperáveis. Aliás, se eu pegar todo o bojo aqui, são irrecuperáveis. Esses que de Romanos 1, de 28 a 39, que fazem tudo isso, meus irmãos, fazem todas essas coisas que não convêm, são injustos, depravados, caluniadores, inimigos de Deus. Será que vale a pena orar por essa gente? Não estou dizendo para você não orar, mas eu estou dizendo que eu estou ponderando a minha forma de orar à luz do que eu vejo ocorrendo nesse mundo e à luz que eu vejo descrito na palavra de Deus.
lá em 2 Timóteo, diz assim no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, sem amor pela família, irreconciliáveis. Não tem mais reconciliação. Portanto, queridos, eu gostaria que vocês mandassem aí nesta live uma palavra de consideração sobre aquilo que nós falamos. Não quero influenciar ninguém a não orar. E eu também estou trabalhando a minha teologia de oração, olhando para isso que está acontecendo no nosso mundo e olhando para textos bíblicos. Deus foi muito enfático lá para Jeremias, lá capítulo 7. Não adianta orar, porque eu não vou ouvir as suas orações. Cabe a cada um de vocês pensarem e orarem muito a Deus e, à luz da palavra de Deus, tomarem as suas decisões quanto à sua teologia de oração. Eu não vou dizer que eu estou definido nessa teologia, mas estou pensando muito seriamente orar mais pela vida dos cristãos que estão sendo perseguidos. Orar mais para que Deus tenha misericórdia daqueles que, ouvindo a palavra de Deus, ainda não se curvaram diante do senhorio de Deus. Portanto, coloque aí, se você quiser, as suas observações quanto a essa nossa palavra. Comecei a pensar nisso ontem à noite e separei alguns textos para fazer esta live. Estou assustado. Mas não com medo, porque um dia o Senhor Jesus Cristo vai nos buscar, vai nos levar. E nós não teremos mais esse mundo com uma influência nas nossas vidas. Gozaremos da santidade plena do nosso Deus. Aliás, santidade plena nem precisa dizer a santidade. Ela já é plena em si ao dizer santidade. E que Deus os abençoe. Um grande abraço e aguardando os seus comentários, porque eu quero ouvi-los. Deus os abençoe. Amém.